Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Quero saber como é que está o coração para o clássico, né? Amanhã tem Fla-Flu às 4 horas da tarde. O torcedor que já está ansioso. Hoje na live, o que eu mais vi foi o torcedor ansioso, cara. O torcedor, a gente ali fazendo as projeções, né? Alguns torcedores falando que a gente estava até temendo o Fluminense demais, respeitando demais. Outros já um pouquinho mais temerosos, né? Porque é um clássico que tem sido muito inconstante, né? O Flamengo, ao mesmo tempo que o Flamengo em alguns jogos vai muito bem, por exemplo, no caso do Sampaoli, um dos pouquíssimos jogos que o Flamengo foi bem, que a gente conseguiu elogiar ali o esquema do Sampaoli, mas logo depois o Fluminense, antes na verdade, né? O Fluminense tinha sapecado o Flamengo, foi campeão do Flamengo, então, enfim, é um clássico que move muita coisa, né? Mexe com muito sentimento do torcedor. Então quero saber da ansiedade de vocês para amanhã. Inclusive o terceiro clássico do Flamengo na temporada, né? Só falta o Fluminense para o Flamengo conseguir fechar aí o seu primeiro embate com os três arquirrivais, né? O primeiro no Vasco 0-0, Botafogo Vitória, Fluminense reticênciazinhos aí, pontinho de interrogação até amanhã pelo menos. E nesse vídeo a gente vai falar bastante desse jogo, tá? A gente vai falar de provável escalação, de desfalques, novos desfalques que o Flamengo tem, e também falaremos aí para sair um pouquinho do clássico de amanhã, uma homenagem que o Flamengo prestou ao nosso saudoso ídolo eterno Denir, né? Então falaremos disso também. Deixa aquele likezinho que vocês já estão mais do que acostumados, aperta aí no like, isso ajuda muito a gente e compartilha esse vídeo também. Compartilha para ajudar não só a gente, mas ajudar aquele rubro-negro desinformado, né? Mostra que você sabe bem onde buscar e encontrar informações do Flamengo. Bom, clássico, né? Clássico mais charmoso do Brasil. Amanhã tem Flamengo-Fluminense, inclusive mais de 44 mil ingressos já foram vendidos, então expectativa de casa lotada, não é casa cheia, casa lotada. O norte, setor norte, né, a gente até falou em um vídeo sobre isso, o setor norte que é destinado à torcida do Flamengo, onde ficam ali as organizadas, então é 100% de acesso a rubro-negro, foi esgotado antes mesmo da chegada no público geral, né? Esgotou rapidamente, depois ficaram ali à disposição algumas entradas, alguns ingressos para os setores mistos, né, que são o setor leste, setor oeste. Então, expectativa de casa cheia, tá? Mais de 44 mil ingressos, a partida é às 4 horas da tarde, é um embate, inclusive, das duas equipes que ainda estão invictas na temporada, né? Flamengo e Fluminense estão empatados, o Flamengo lidera o campeonato pela diferença de saldo de gols, né? Vantagem no critério de desempate. É, inclusive, o time menos vazado do Brasil, não só do campeonato. Tem ali também destaque no setor ofensivo do campeonato. Então, é um embate aí que vale muita coisa. Apesar dos dois times já estarem classificados, vale a questão da invencibilidade, vale a liderança, vale a rivalidade, né? Todas as questões. E aí o Tite, o time do Flamengo, na verdade, comandado por Tite, finalizou a preparação já nesse sábado, no Ninho do Urubu, né? Tiveram o treino desse sábado, então está finalizado. A equipe, o que treinou, já foi treinado, o que não treinou, não se treina mais, tá? Vai ficar na saudade para o próximo encontro aí das duas equipes, na fase decisiva, provavelmente. Mas o Tite deve ir a campo. A provável escalação do Flamengo para amanhã é a seguinte. E aí eu vou querer saber a opinião de vocês depois, beleza? Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, o meio de campo aí tão pedido pelo torcedor, né? Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Então temos um meio de campo bastante solicitado, aí o torcedor quis por muito tempo ver isso, né? Queria que o Gerson saísse da função que vai fazer o De La Cruz, né? Inclusive alguns pediam até para inverter entre o De La Cruz e o Gerson, outros já queriam que o Gerson saísse do time mesmo. O Gerson ainda é desfalque pela questão da infecção renal, né? Ele ainda está passando pelo tratamento, por exames, então ele ainda não está à disposição do Tite, o que facilitou essa formação de meio de campo. Então também, para dar um temperinho a mais para o rubro-negro, já falando só do lado rubro-negro do clássico, vai ser interessante para a gente observar esse meio de campo aí com Pulgar e De La Cruz. De La Cruz que foi muito elogiado na partida contra o Boa Vista, fazendo essa função, né? Então tende aí, já cria muita expectativa e tende a dar muito certo. O Pulgar que voltou, né, primeiro ele ficou fora por suspensão e logo depois também ele teve uma virose, então ele não ficou à disposição do Flamengo para a goleada sobre o Boa Vista. Regressa à equipe, então fica à disposição. Muita gente ficou na dúvida se o Igor Jesus se manteria no time, né, porque ele vem aí de duas partidas boas, de um desempenho bastante elogiado,
mas o Pulgar é o titular, né? Eu acho que não há uma dúvida sobre isso. Eu até opinei na nossa enquete da live de hoje. Quem não viu, tem corte aqui, tem a live completa também. A gente até opinou se era melhor o Igor Jesus, se voltava já com o Pulgar direto. Eu optei pelo Pulgar. Então, um meio de campo aí para chamar bastante atenção, para a gente observar essa formação que inevitavelmente vai mudar um pouco o estilo de jogo do Tite, né? Então, essa é a provável escalação, só para recapitular para vocês bem rapidinho. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Luiz Araújo, Arrascaeta e Cebolinha, Pedro. Fechou? Quase já tá um pouquinho no pé da letra do torcedor, né? Algumas mudanças inevitáveis ali, mas essa é a equipe para amanhã encarar o Fluminense. E aí, eu falei que a gente tinha novas baixas, né? O Flamengo tem novo desfalque para essa partida, para o Clássico. Trata-se de Davi Luiz. O Flamengo mesmo comunicou hoje nas suas redes sociais que o Davi Luiz foi liberado pelo Departamento de Futebol para resolver questões familiares. Então o Flamengo fica desfalcado aí no setor da zaga, né? Fica com menos uma opção. Davi Luiz, que foi titular, inclusive, na goleada sobre o Boa Vista, né? Porque a comissão técnica optou por poupar o Fabrício Bruno, né? Até pensando, já avisando claramente esse clássico, utilizou ali o Cleito em dado momento e o Fabrício Bruno ficou descansando já para o clássico. Então, Davi Luiz não fica à disposição, foi liberado para resolver questões pessoais, não foi informado, obviamente, as questões pessoais, mas ele está liberado pelo Departamento de Futebol do Flamengo, beleza? Então, é mais uma baixa aí que o Tite tem, além da que eu já mencionei também do Gerson e o Alan, né? O Alan, que foi diagnosticado com dengue, também estava já afastado, passando aí por um processo de reequilíbrio muscular, né? De fortalecimento. Então, ainda é um desfalque por tempo indeterminado, assim como o Gerson, porque aí depende muito da avaliação, né, do tratamento e da evolução deles para casos específicos. O Gerson, que inclusive ainda não está descartada a possibilidade de cirurgia. Tá? Então, esses são os desfalques já certos do Tite para amanhã, para o clássico mais charmoso do Brasil, 4 horas da tarde, com o pré-jogo já começando aqui 2h30 antes, tá? Então, já vai poder acessar aqui essa uma live para começar no aquecimento logo cedo. Bom, por fim, no nosso vídeo de hoje, o Flamengo criou um espaço no Ninho do Urubu em homenagem ao seu Denir, né? A informação foi dada inicialmente pela equipe de reportagem do Coluna do Fla. Nós confirmamos em sequência. O Flamengo deve anunciar também essa novidade, essa ala, esse espaço, nos próximos dias. Mas é um espaço de massagem no Ninho do Urubu, né, no CT de treinamento, que vai receber o nome do nosso Adenir Silva, essa sala, né, esse espaço aí destinado o nosso Denir, que era o nosso massagista, né, o massagista do Flamengo, o funcionário mais antigo do clube, defendeu aí, esteve à disposição do clube por mais de 40 anos, né, 42 para ser mais precisa, nos deixou depois de uma batalha contra o câncer, ele que venceu algumas etapas, ele que foi muito guerreiro, que lutou bastante, conseguiu ser homenageado em vida, ainda bem, né? O Flamengo conseguiu passar para o Denir, Flamengo e jogadores, torcedores, enfim, tudo o que envolve o ambiente, né? Flamengo. Nós conseguimos homenageá-lo em vida, mostrar a importância, a idolatria que o Flamengo nutre por esse funcionário, né? Esse funcionário histórico, um ídolo, uma figura de muito impacto, de muita importância na história do Flamengo. Então, todas as homenagens serão poucas ainda para tudo que o Denir trouxe para essa história, né? Para tudo que ele contribuiu, ele ajudou a criar a história do Flamengo. Esteve aí presente em todas as principais conquistas do clube. Pé quente, espero que o Flamengo conquiste várias taças esse ano para o Denir, mas agora há no Ninho do Urubu, no CT, um espaço destinadinho ali com o nome dele, um espaço de massagem em homenagem ao massagista, ao nosso Denir, que nos deixou em janeiro, no dia 1º de janeiro de 2024. Bom, por hoje é isso, né? Um pouquinho mais leve, sem a novela do Thiago Maia, sem as questões do Léo Ortiz, também teve algumas pessoas perguntando disso na nossa live hoje. Segue tudo ainda travado, tá? Sem novidades. Tendo novidade, vocês já sabem como é que a gente funciona, né? Novidade, pintou novidade, aparecemos aqui. Pintou qualquer coisa, aparecemos aqui, subimos matéria, então vocês ficarão informados com toda certeza. Se houver qualquer novidade sobre esses temas, certamente amanhã, às 7 horas da manhã, meu parceiraço Jonas Stelma vai trazer para vocês. Até lá, depois temos o nosso pré-jogo, e aí conversaremos muito do jogo, muito das novidades do Flamengo também, que a gente sabe que não para, né? Então vamos abordar tudo isso e queremos vocês aqui com a gente no decorrer de toda essa transmissão
para o terceiro clássico do Flamengo nessa temporada e que o Flamengo possa aí se firmar nessa liderança e vencer mais um clássico, né? O segundo em sequência. Estaremos torcendo e aguardando vocês aqui amanhã com a gente nesse mesmo canal.